Leafar, Vini, Iski, bora, então bora. Jefferson, qual é, Jefferson? Bom, mano, Jefferson lançou aqui, tem uma dúvida. Como lidar com a possível redução de preços que a empresa conseguirá definir, tendo em vista alta concorrência e baratamento de desenvolvimentos no meio virtual? Você tá falando, Jefferson, desculpa, não sei se eu entendi 100% a sua pergunta, tá? Qualquer coisa você me corrige, mas pelo que eu entendi, você tá perguntando como que a gente lida com a mudança salarial que vai vir com o barateamento do desenvolvimento de software. É isso? Alta concorrência também, né? Cara, puta, esse é um assunto complicado, viu? Porque... Bom, eu posso falar do meu lado aqui, né? Eu tô vendo em tempo real, até o título dessa live é esse, o Gideon, o mercado tá mudando muito pela história da IA. E eu acho que grande parte disso é um exagero, tem uma parte de achar que dá para tirar engenheiro de software que não dá. Tem um problema aí de geração de júniors, né, de formação de júniors que a gente não pode ignorar também. A gente não pode, a indústria não funciona sem júniors, tem que ter gente entrando, então isso vai se autocorrigir. Então pensa, é como se fosse um gráfico que as demissões subiram muito agora, elas vão cair de novo, mas elas vão manter um nível estável, que deve ser mais alto do que o anterior. A profissão está sendo barateada em algum nível porque é um processo natural, né? Do jeito que eu penso, inclusive é o jeito que eu penso no desenvolvimento de IA, se você pensar antigamente, para você ser um desenvolvedor de software, você tinha que saber programar em C. Né? Você tinha que saber escrever C, porque não tinha essas linguagens mais abstratas ou mais alto nível. Você não tinha JavaScript, você não tinha C++, C Sharp, você tinha que saber C. E mais para trás ainda, você tinha que, inclusive, tinha uma fusão com o hardware, você tinha que saber trabalhar o hardware. Então, se a gente for falar desse efeito de diluição da profissão, ou diluição do saber do desenvolvimento, isso vem acontecendo gradualmente há muitos e muitos anos. E é natural que aconteça, porque é uma tecnologia nova. Então, quando a gente começa a ter o computador, é uma coisa extremamente arcana, que ninguém consegue operar, ninguém sabe usar, e foi se tornando mais e mais acessível, mais e mais plausível. Mesmíssima coisa com instrumentos musicais, por exemplo. Quando o sintetizador aparece, ele é um trambolho, é uma máquina gigante que ninguém consegue operar, e hoje em dia ele cabe numa mesa aqui, numa mesa comum de trabalho, você faz ali o seu som. Então, esse é, em algum sentido, o progresso do que já está conhecido. Eu acho que existem algumas coisas que aparecem aí na minha cabeça. A primeira delas é buscar a fronteira do não conhecido, ou daquilo que ainda está em disputa. Desenvolvimento de jogos, por exemplo, ainda está em disputa, na minha opinião. Não que tenha muito dinheiro nessa área, mas existe, assim, alguma coisa ali a ser descoberta. Então, que nem eu estou falando, na época que mexer no computador era muito difícil, hoje em dia isso vai ser mexer com a própria IA. Né? O desenvolvimento de RAGs, o desenvolvimento dos safe tensors, o desenvolvimento da lógica por trás do LoRa, do funcionamento de uma IA. Isso está em disputa porque isso é difícil, isso é complicado, nem todo mundo quer aprender. E você pode aprender. Se você é programador, você tem todo o conhecimento necessário para ir atrás desse saber. Isso é uma coisa. A segunda coisa, e aí já vira um conselho um pouco de carreira, que é não definir a sua carreira por meio de funções. Então a sua carreira não é um cargo que você ocupa. A sua carreira é uma junção dos seus saberes, não só seus saberes, mas as suas habilidades, né, de maneira concreta. Não, eu diria os seus saberes mesmo. Tanto que um ponto que eu acho muito importante de educação, assim, por que é muito importante fazer faculdade, ou terminar os estudos, ou correr atrás de estudar, e estar sempre lendo, estar sempre em contato com coisa nova? Porque o conhecimento, ele te expande em todas as direções. Inclusive em direções que não são só a que você estava pensando. Então pensa, por exemplo, assim, né? Se você... Tem um vídeo de gente que é fantástico sobre isso. Que é... Imagina que essa é a sua cabeça. Aqui é você. Se a sua consciência é desse tamanho, quando você tiver que pensar num problema, em soluções para sua vida, como resolver uma questão, como que eu levo um salário que está aumentando ou baixando, uma profissão que está mudando, as soluções que você pensa vão ser sempre limitadas pelo tamanho da sua consciência, ou pelo tanto que você está alcançando com o seu pensamento. Quando você estuda pelo prazer de estudar, Estudar não é sentar e ler filosofia, embora também seja. Estudar é se engajar com o mundo a fim de conhecê-lo. Então, estudar é, às vezes, sentar e observar um pássaro, o jeito que um pássaro conduz a sua vida e conduz a sua rotina. Estudar, às vezes, é jogar um videogame novo. Estudar, às vezes, é ler um quadrinho. Estudar, às vezes, enfim, na minha concepção de mundo, estudo é qualquer coisa que te tira da sua zona de conforto ou que te tira do mundo que você conhece. Qualquer coisa que opera nessa transição do que você está para onde você pode estar é um estudo de alguma forma, porque tudo são meditações sobre a vida, sobre o ser, sobre a existência,
E você não é em nada diferente de um pássaro, em nada diferente de um animal, em nada diferente da folha que farfalha aqui pela minha janela. Você faz parte do universo como todo o resto. Então, você tem capacidade de aprender com todo o resto, que é mais importante. Se tudo pode, né? Se tudo pode te ensinar, tudo é uma oportunidade de aprendizado. E se tudo é oportunidade de aprendizado, tudo é estudo, tudo é uma oportunidade de crescer. E aí você fez isso, e você viveu, e é por isso que é muito comum uma pessoa envelhecer e naturalmente isso se expandir. Porque ela tem filhos, ela casa, mas você não precisa esperar esses grandes saltos, você pode por conta própria buscar esse tipo de coisa. Então, na medida que você vai expandindo o seu interesse pelo mundo, o seu saber e a sua noção do que existe no mundo, e o seu gosto pelo universo, vamos dizer que você chegou aqui porque você leu, e você leu do seu genuíno interesse. Não é que assim, eu estou com medo de perder meu emprego, é tipo assim, cara, eu quero muito entender como é que funciona, vamos dizer que eu sou designer de produto, sou UI UX, eu quero muito entender como é que funciona videogame. Aí eu fui estudar Godot, que é o que hoje em dia eu estou fazendo aqui. Me trouxe até aqui, a fazer a live. Não que seja um puta lugar, mas me trouxe aqui a fazer a live com vocês, que é uma coisa que eu não tinha antes, que expande a minha percepção do mundo e a minha consciência. E agora, quando eu tenho que pensar em um problema, a minha consciência alcança até aqui, sendo que antes era até aqui. Então, se eu estou no mundo em que eu sou um engenheiro de software, que só conhece a engenharia de software, vamos dizer que eu sou um front-end, e eu só entendo de React, eu só trabalho com TypeScript e React. Tudo que eu sei é TypeScript e React, vamos dizer que essa é essa primeira camada aqui, né? Quando acontecer da IA chegar e aniquilar minha profissão, aniquilar TypeScript, aniquilar React, porque está tudo dominado, e isso está muito próximo, tá? Infelizmente está muito próximo. Infelizmente, é uma faca de dois gumes, mas o lado infeliz da coisa é que o criador do Node.js, tem até esse tweet aqui em algum lugar, mas é Node.js Creator Tweet AI. Aqui, o Ryan Dahl, criador do Node.js, fez esse post aqui no Twitter esses dias. Isso já foi dito... peraí, que vocês não vão conseguir ver. Isso já foi feito milhares de vezes antes, mas deixe-me adicionar minha própria voz. A era dos humanos escrevendo código acabou. Perturbador para nós que nos identificamos como desenvolvedores de software, mas não deixa de ser verdade. Isso não quer dizer que desenvolvedores de software não tem mais trabalho a fazer, mas escrever sintaxe diretamente não é mais o trabalho. Isso é o criador do Node.js. Então, tipo assim, bicho, se você é desenvolvedor front-end, a situação está um pouco preocupante. Eu fui de layoff agora em janeiro, eu sou UI UX, porque meu produto já não tem mais demanda de UI UX, é outra questão, mas enfim. E o que acontece numa situação dessa? Se você é um programador que só entende de React, Node.js, TypeScript, você está aqui quando o seu trabalho for substituído pela IA. Aí fudeu. E agora como é que você lida com esse problema? Mas se você é uma pessoa, antes de ser um trabalhador, antes de ser um cargo, né? Se você tem uma noção mais ou menos assim, corpórea. Não, eu diria até de outra forma. Nossa, você absurdamente mangá shonen agora, mas se você identifica que você é, porque muita gente vive assim, achando que você é a profissão e depois da profissão tem um ser humano e depois do ser humano tem os afetos, na minha opinião você está vivendo errado. E vamos dizer, afetos como saúde também, né? Por quê? Nesse universo que você vive, se você perdeu sua profissão, você não vai pensar na sua dimensão enquanto ser humano e na sua dimensão enquanto ser fruto de afetos e amores. Você não vai cogitar isso. E isso parece uma abstração, ninguém vive assim, mas bicho, a quantidade de homens, especialmente que eu conheço, que perde o trabalho e perde a identidade, o cara fica que nem um cachorro pela rua que não sabe o que vai fazer. Quando eu perdi meu emprego agora no começo do ano, eu tinha amigo me ligando e querendo saber, tipo assim, como se eu tivesse perdido metade do meu corpo. Eu falei, gente, eu só perdi um trabalho. Eu arrumo outro. Ah, mas esse não é a minha carreira, não é o nome que eu estava acostumado, eu arrumo com outro nome, outra coisa. Tipo assim, bicho, sabe? Você não é um trabalho, e depois um ser humano, e depois um coração. Você é um coração. Você é um ser digno de afeto, carinho, amor, consideração primeiro. Depois, você é um corpo que habita esse mundo. Então você é um corpo que é um corpo animal como qualquer outro animal, que precisa de estímulo, que precisa de correr na rua, que precisa de comer bem, que precisa de dormir bem, que precisa de descanso. E depois, se você quiser, e você precisar, provavelmente você é um trabalho. Mas você pensa assim, podem tirar seu trabalho de você, podem tirar seu corpo de você, mas o seu coração não pode nunca tirar. Então, eu acho que isso volta nesse assunto que eu estava comentando, da sua consciência, de expandir sua consciência, ter essa noção da consciência.
Se você identifica a si mesmo, primeiro como um ser humano, primeiro como alguém que tem o objetivo nessa vida, não de acumular dinheiro, não de acumular riqueza, mas de experimentar a vida, a sua prioridade muda. A sua prioridade não é acumular capital o suficiente para nunca ter que pensar em dinheiro na vida, ou essas bobagens que tem. Você vê agora esse monte de novo rico aí, do Renato Cariani, o povo do... até o Toguro tá nessa. Você vê a turma que tá buscando um capital sem propósito, né? Porque eles estão pensando primeiro neles como trabalho. É o cara que enche a boca assim para falar. Eu vivo trabalhando, eu trabalho toda hora que eu tô acordado. Bicho, eu não quero viver assim não, sabe? Não que eu não tenha nenhum problema com o trabalho, eu trabalho muito. Mas trabalho não é essa questão. Esse trabalho é que você precisa. Né? Então não é viver trabalhando para trabalhar, para correr atrás da maluquice e tal. Então, quando o seu objetivo com a vida é experimentar a vida, não existem derrotas. A morte é a única derrota. Se o seu objetivo é experimentar, é degustar, sentir a vida, lembrando que você é primeiro um coração, você não... Quando você está derrotado, bicho? Eu sofri uma demissão. Bom, experimentei uma demissão, não tinha experimentado ainda. Agora eu vou experimentar outra coisa. Vamos experimentar fazer canal no YouTube. E aí é claro, gente, que eu não sou burro, tá? Tem que trabalhar, tem que juntar dinheiro, tem que ter receita, tem que ter como a gente sustentar. Mas é uma questão do tipo assim, você tá aqui no... Que é o jeito que eu vejo a questão do Brasil, especialmente. No Brasil, isso aqui vamos dizer que é receita, isso aqui, qualidade de vida, e aqui é receita. Aqui é 0, 5, 10, aí, perdoem aqui a minha escala, tá? Mas só por demonstrativo. 25, 50, 100, 150, etc, etc, etc. Qualidade de vida. Aqui, triste. Aqui, sobrevivendo. Aqui, vivendo bem. A verdade é que no Brasil, até aqui é meio que assim. Aqui dá uma melhorada. A partir dos 10 mil, dá para viver sem sufoco. E eu diria que é um pouco linear até os 25. Linear, assim. Quanto mais você ganha, mais safe você fica. Porque dá para juntar dinheiro, porque dá para fazer um financiamento, dá para não sei o quê. Chegou nos 50, porra, tô vivendo que nem um rei, tá do caralho, tá muito bom, excepcional. Eu acho que tem uma tendência grande disso aqui acontecer, tá? Passou de certo valor, você cai de volta pra infelicidade. Porque daí começa a virar... primeiro que você fica preso no dinheiro, porque você tá ganhando tanto dinheiro que você não pode parar de ganhar esse dinheiro. Porque o seu custo de vida... E aí imagina que tem aqui em paralelo, né? O seu custo de vida, e o problema do Brasil geralmente é esse. Que ele tá deficitário até aqui os 5 mais ou menos. Não sei representar isso direito, mas ele tá mais ou menos deficitário até os 5. Aí depois ele começa a acompanhar. E aí vem uma decisão. Cenário A. Ele se mantém mais ou menos baixo, mas ele sempre sobe quando você ganha mais dinheiro, porque você vai gastar mais, não tem como, você tem dinheiro na conta parado. Ou ele acompanha. E a tendência do brasileiro que é gastão é ele acompanhar. E chegou aqui, você tá fudido, bicho. Você tá fudido. Porque agora você não tem opção de voltar pra trás. Você não tem opção de fazer coisas que te deixam viver a vida. Naquele desenho ali que eu fiz, já paguei. Você não tem, nesse ponto aqui, acabou a sua opção de viver aquele primeiro modelo. Que você é um coração primeiro, depois um ser humano e depois um trabalhador. Isso aqui, nesse cenário aqui, é impossível. Não tem como. Porque nesse cenário, você primeiro é a sua fonte de renda. Porque sem a sua fonte de renda, cai todo o resto. Você não tem como pagar suas contas, você não tem como pagar suas dívidas, um monte de empréstimo que você fez, o dinheiro que você está devendo pro povo, o seu estilo de vida que inflacionou muito, o restaurante que você vai, tipo de comida que você come, tipo de bebida que você bebe. Nesse cenário aqui, você vira isso. Que é primeiro trabalho. Quer dizer, é assim, né? Primeiro trabalho, depois o corpo e depois o coração. E a sua preocupação o tempo inteiro e cada segundo que você está acordado é seu trabalho. Deixa eu diminuir aqui para ficar mais. Então, o que eu estou querendo dizer? Nesse cenário todo aqui, exposto a esse raciocínio, minha sugestão, que é o que eu tenho mais ou menos vivido, passou de certo limiar aqui, mais ou menos nessa faixa aqui, até aqui, bicho, realmente você tem que batalhar. Vai chegar até os 10 mil de receita. Porque faz muita diferença. Faz muita diferença no Brasil. A diferença é poder guardar um dinheiro no final do mês. Você tá dormindo tranquilo com a cabeça do travesseiro. Você ter uma reserva sendo guardada, poder ajudar a sua família, poder viver em paz. É difícil pra cacete, não é fácil, é muita correria.
Mas aqui é o que obrigaria para você chegar até. Aqui, a partir daqui, dá para dar uma respirada. E eu sugeriria respirar bastante. Eu tô falando de 10, porque muito desenvolvedor de software, né? E o cara que perguntou desenvolvedor de software costuma ganhar mais ou menos por aí. E até menos, sabe? Não precisa ser necessariamente ganhando essa grana, mas chegou até aqui, minha sugestão é começar a pensar nisso aqui. Em viver e experimentar e sentir a vida. E isso é tão somente fazer o que você quer fazer. Fazer o que você tá afim de fazer com a vida. Tipo, porra, eu queria muito tocar um instrumento. Então vai tocar, bicho. Sabe? Vale mais do que você buscar necessariamente otimizar isso aqui. Porque nesse momento, eu ainda acho que vale, tá? Ainda acho que vale buscar otimizar até mais ou menos os 25. Acho que é legal. Porque aqui ainda vai ter um ganho real de qualidade de vida. Aqui você fala, pô, 5 mil a mais na minha conta, eu ir no restaurante bacana com a minha mulher. 5 mil a mais na minha conta, eu investi mais esse mês. Eu tenho uma aposentadoria mais tranquila. Vale muito a pena. Agora, tomar muito cuidado. Porque isso aqui não é só trabalhar mais. Não é só trabalhar mais. Porque o que te garante mais receita, inclusive, é isso aqui. Porque nesse mundo em que você está desempregado, mas você está aqui, nesse mundo aqui, tô desempregado, mas eu tô nessa faixa, tô com uma consciência bacana do mundo, da vida, do que tem, as opções do que você pode fazer são tão grandes, você pode... O Mafra tá assustado com os 25 mil reais. Mano, 25 mil reais é muito dinheiro, é muita grana. Isso que eu tô falando, assim, é uma coisa linear. Mais do que isso, eu acho culacho. Assim, acho que vale mais a pena buscar outras coisas, hein? Você ficar aumentando a receita. Até aqui eu acho que vale a pena. Trabalhar pra crescer, tá? Mas 10 mil eu diria que é o mais que tudo. Mas aqui já tô pensando. Como é que eu experimento a vida, como é que eu degusto, como é que eu curto a vida, como é que eu... Sabe? Porque aqui, nesse cenário que você tá entre essa faixa, entre 10 e 25, e com uma consciência bacana, não precisa ter esse medo, Jefferson. Você tá nesse local, tem um dinheiro bacana e tal, perdi meu emprego, o que eu posso arrumar? Você tem espaço pra pensar um monte, véio. Você vem pra cá, você vem pra cá, você vem pra cá. Eu vou mexer com isso, eu vou mexer com aquilo outro, vou fazer aquilo, não sei o que. Tem opção, tem sonho, tem criatividade, tem espaço pra manobra. Então, como lidar com a possível redução de preços que a empresa conseguirá definir tendo em vista a alta concorrência? Também acho, mano. 10K já é muito safe. Eu quis dizer ali que entre 10 e 25, eu ainda acho válido você querer aumentar a sua renda para aumentar a sua qualidade de vida. Não só buscar essa história de desenvolver, mas aqui já começar a pensar. Até aqui eu não estaria pensando muito nisso não, tá? Em consciência, em expandir sua experiência de vida. Até aqui eu não estaria pensando muito nisso. A partir do 10K eu pensaria. A partir do 10K, relaxei. Sabe? Posso viajar um pouco. Então é isso, Jefferson. Não sei se eu te respondi, mas é o que eu penso a esse respeito.